Eu quero falar aqui sobre o Igor Thiago, notícia lá do caso do Portais Cruzeiro Notícias, valeu demais lá no Twitter, excelente trabalho. Vendido por 7 milhões de euros ao Clube Bruges, lá da Bélgica, cidade muito bonita também, depois vocês dão uma pesquisada. Cerca de 37 milhões de reais que vai então ser essa transferência total. O Cruzeiro, só pelo mecanismo de solidariedade, já fica então com 300 mil reais, ou seja, 1 milhão e 600 mil, 300 mil euros, ou seja, 1 milhão e meio de reais aproximadamente do valor total dessa negociação. Mas, Gustavo, o Cruzeiro não tinha um percentual? Tem, tá? Só que ainda tem que esperar a confirmação de quanto que vai ser esse dinheiro. Pelo visto, realmente vai ser algo próximo entre 4 a 5 milhões de reais. A expectativa, então, que seja 5. Então, Cruzeiro com 5, com mais esses 1,6, ficaria na transferência total 6 milhões e 600 mil reais nessa transferência total. Fora ainda mais os 3 milhões e meio que foi negociado lá para a venda dele no primeiro momento. Então, o Cruzeiro, na teoria, teria lucrado nessa transferência total entre 10 a 11 milhões de reais. Um valor ok, vai, pelo Igor Thiago, que eu vi um potencial muito grande dele. Acho que eu sou um dos poucos defensores que ele deveria ter continuado no Cruzeiro. Saiu porque o Edu seria titular e, pelo que foi, até que rendeu um valor realmente interessante para o Cruzeiro, né? Mas não achava ele um jogador ruim, até porque ele surge numa época muito mal do Cruzeiro. 3 gols apenas em 27 jogos em 2020, 2021. Foi importante na reta final da Série B, 4 partidas em 29 jogos, e 2022, com o Pesolano, ele já vinha mostrando que faria uma grande temporada. Não é à toa que ele fez 8 partidas, havia marcado 3 gols e 2 assistências, fica lá no futebol da Bulgária mais de 2 meses, né, lá da Hungria, tá, desculpa, até ele começar a jogar com frequência, 2 jogos e 1 gol na reta final da temporada passada, mas nesse ano foi muito bem, pelo Ludogorets, 52 partidas, 19 gols e 7 assistências, ou seja, 26 atuações e participações em gols em 52 jogos. É uma média realmente muito, muito alta. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que acha do Igor Thiago? Se foi uma boa transferência para o Cruzeiro e esses um pouco mais de 6 milhões e 600 mil reais que vai chegar no Cruzeiro para essa janela do mês de julho, né? Se vai ser uma peça boa para contratar jogadores e tudo mais, até porque, sem dúvidas, dá um respiro financeiro no caixa. E igual eu falei, o Cruzeiro na última janela tinha 4 milhões de reais que ia comprar o Tinga. Essa transferência não deu certo, então com certeza o Cruzeiro ainda tem esses 4 milhões no bolso para comprar jogadores. Teve avanços na Copa do Brasil, premiações, bilheterias, com certeza o Cruzeiro vai ter uns 10 milhões no mínimo, né? Só com essa venda do Igor Thiago, mas ainda também no caso dos 4 milhões que tinha para o Tinga, para trazer reforços. Não espere por grandes nomes, mas assim, alguma transferência ou outra pontual, eu acho que vai ser interessante. E até também dentro daquele padrão do que eu espero do Cruzeiro no mercado de transferências. Não espero grandes jogadores, grandes reforços, e sim reforços pontuais que cheguem e deem conta do recado, igual o Bruno Rodrigues, o Marlon nesse ano pelo Cruzeiro, o William, que foi um grande achado, o Castan, por exemplo, que veio me surpreendendo, apesar de eu achar que o Cruzeiro precisa de um zagueiro nessa metade do ano. Bom, quero falar aqui agora sobre o Diogo Barbosa, jogador que deve se tornar reforço do Fluminense aí quando reabrir a janela, até porque é um jogador que não tem tido espaço pelo Grêmio, onde tem contrato até o final, né, de dezembro desse ano, ou seja, já está nessa reta final. Nome que eu já trouxe várias vezes aqui no canal sobre uma possibilidade para a lateral esquerda, que nesse ano em específico, depois que o Marlon assumiu essa função, não acho que realmente faça sentido buscar um atleta para essa posição. Não faria sentido buscar o Diogo Barbosa, né? Porque o Kaique tem chances de ser negociado e aí sim, o Cruzeiro pegaria um valor interessante nessa venda, só que faz mais sentido contratar um jogador mais jovem, com mais potencial para ser um reserva do Marlon, do que trazer o Diogo Barbosa e ter os 2 jogadores para a função, 2 que têm potencial para ser titular, sendo que o Marlon vive uma fase realmente muito boa, né? Então, eu acho que não faria muito sentido, mas é o nome que eu queria trazer aqui de novo, né? Porque agora está próximo de ser anunciado pelo Fluminense. De acordo com o Nicola, era um valor próximo de 400 mil por mês, se eu não estiver enganado, do salário dele, que realmente faz sentido, né? Pela fase que ele vivia antes de assinar com o Grêmio, que foi ainda lá em 2020. Ele chega, faz 1 ano e meio como titular e depois fica a Série B do ano passado como reserva, apenas 27 jogos no ano passado e nesse ano 19 atuações. Realmente é difícil entender, né? O Diogo Barbosa, o Lucas Silva, 2 jogadores que perderam espaço demais no time do Grêmio e olha que eles chegam, né, com uma boa expectativa e tudo mais. Sinceramente, nem ficaria surpreso de ver o Diogo Barbosa indo agora para o Fluminense e ter uma sequência boa, né, com o Fernando Diniz, se isso realmente for acontecer, porque é um atleta que tem características que eu acho interessante e que era difícil, né, igual eu falei, entender como que ele não vinha tendo espaço nem na Série B ano passado
quando o Grêmio estava jogando a competição, e é um nome que o Cruzeiro poderia monitorar, mas, igual eu falei, na minha opinião não faria muito sentido, até porque se o Kaique for negociado, é melhor dar o espaço para um jogador da base ser esse reserva imediato ou algumas outras opções que vão aparecer no mercado. Você concorda? Discorda? Jogador que foi campeão da Copa do Brasil de 2017, onde pelo Cruzeiro ele disputou naquele ano muito bem, né? 59 jogos, 2 gols marcados e... Bom, onde a Rádio Itatiaia trouxe essa matéria aqui, né? Bruno Rodrigues foca no Cruzeiro e deixa o futuro na mão dos empresários, onde o atleta deu entrevista depois da partida contra o Bahia e falou um pouco sobre o seu futuro e disse o seguinte: eu vou deixar com os empresários e com o Cruzeiro para eles decidirem a minha vida, não posso falar nada, tudo é com o Cruzeiro e também com meus empresários, que é uma coisa que é verdade, mas é mentira ao mesmo tempo, né? É verdade que o Cruzeiro tem os seus direitos econômicos, o Tombense, esses outros times do futebol russo, japonês, e seus empresários que são um papel importante, mas o combo também junto com o Bruno Rodrigues, né? Ele pode também dar um veto, falar não, prefiro ir para tal lugar, prefiro ficar aqui. Não é também só parte do Cruzeiro ou seus representantes, apesar de ser um conjunto da obra no todo, né? São as 3 partes importantes nesse assunto, que, nossa, esse caso do Cruzeiro com o Bruno Rodrigues é algo extremamente complicado, porque parece que o Cruzeiro já tinha a opção no contrato de pagar um valor e comprar ele em definitivo, ok, só que aí depois surgem informações que o Cruzeiro, beleza, comprou 4 milhões de reais, 20 parcelas de 200 mil para ter 33% dos seus direitos econômicos e não tem certeza se, por exemplo, apareceu uma proposta, vamos supor, né? Se o Cruzeiro poderia comprá-lo por 7 milhões e ficar com 70% e decidir o futuro dele. Ok, tudo bem. E aí vai lá, aparece uma proposta de 20 milhões. É o Cruzeiro que escolhe, né? Pô, podemos pagar 7 aqui e vender ele 20 agora. Ou se não, pagar 7 e ficar com o atleta até o final do ano. Eu pensava que era isso que ia acontecer. Mas como essa história foi desenrolando nos últimos dias, eu acho que o Cruzeiro não tem garantia nenhuma, nem desse valor fixo para comprar um percentual ainda maior, ou muito menos para já ter um acordo pré-estabelecido para a compra dos seus direitos econômicos, porque uma hora surge uma notícia de outro canto que é isso, depois surge outra, aí depois surge outra, então tipo assim, não tem garantia nenhuma de como que é essa situação do Bruno Rodrigues. Assim tiver mais atualizações, eu trago aqui para vocês, mas se for para ele sair, eu diria que até a torcida não precisaria ficar tão preocupada do Cruzeiro não ganhar nada, né? Porque, é claro, seria uma perda técnica muito grande. O Bruno Rodrigues vive uma fase absurda, muito boa pelo Cruzeiro, apesar de alguns lances errar e tudo mais, mas eu acho extremamente normal, até porque ele é o atacante, é o que mais cria nesse time, então é normal isso acontecer. Quando tem crítica tem que fazer, mas é o melhor jogador do Cruzeiro, então tem sido extremamente importante. E pelo menos se ele for vendido, eu acho que o Cruzeiro vai pegar em um percentual. Nós temos 33%, né, dos direitos econômicos, divididos também entre a Tombense e, se eu não me engano, ele e seu próprio representante. Então vamos esperar. Times do futebol japonês, russo e até foi especulado em Portugal, mas os principais interessados hoje mesmo é da Rússia e do Japão. Seria então aí esses 3 países, mas eu diria que o futebol japonês aí promete uma proposta forte nessa metade do ano, que é quando reabre a janela também por lá, né? Temporada europeia terminando, principalmente do futebol russo, que vai vir com força para vários jogadores do futebol brasileiro, e o Bruno Rodrigues pode sim ser um desses. Nesse ano, 24 jogos, 8 gols e 5 assistências. Bom jogo contra o Bahia, né? Ele poderia ter até dado mais uma assistência para aquele gol do Henrique Dourado, que, nossa, o Henrique Dourado perdeu aquele gol. Um tava impedido, né? Tudo bem. Só que aí ele erra aquele gol lá em cima do goleiro, cara. Que ele cabeceia pro chão daquele jeito em cima do gol, cara. Tá pensando que é o Ronaldo Fenômeno no auge lá, cabeceando da pequena área e pingando antes de entrar. Mas, cara do céu, como perde chance o time do Cruzeiro. Que até queria ter falado um pós-jogo, né? Só que o YouTube não entrega. Eu até queria trazer aqui no final de semana, mas se eu gravar vídeo 10 horas da noite de pós-jogo, esse vídeo ia dar 400 visualizações. Então acaba não compensando, mas eu fiquei bem chateado. Era um resultado que o Cruzeiro poderia tranquilamente, né, ter vencido. Mas enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre esses 2 temas. Já falei demais sobre o Bruno Rodrigues e também o Léo Godoy. O que você pensa a respeito desses 2 assuntos? Aqui no Chile, que eu tô passando um tempo agora, tá um frio danado, então até desculpa se eu tiver um pouco mais travado nesse vídeo, tá incríveis 1 grau agora. Acordei, eu não tava nem acreditando que era isso. Agora sim eu entendi que é realmente frio, né, e tudo mais. Então, se eu tiver um pouco mais travado aqui nesses próximos dias, é por conta desse frio, que eu tô me acostumando aqui ainda. 5 graus, 8, 9, até que vai, né, mas aí 2, 0 é realmente complicado. A tendência é piorar, então valeu demais aí também terminar de gravar uns outros vídeos aqui, né, presente de aniversário aí pra vocês. Eu que vou trazer alguns outros conteúdos aqui nessa segunda-feira e na terça também, bem interessantes. Fica aí por dentro do canal. E o link da Leon para você resgatar esses R$ 25 e começar a apostar vai estar também aqui na descrição. Valeu, galera!